E aí, financistas, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a nossa aula talvez vai ser uma aula até curta aqui no vídeo, mas na prática eu tenho certeza que você vai ter que tirar umas horinhas aí para poder concluir essa aula, tá bom? Pessoal, nessa aula vai ser a nossa primeira aula prática, no entanto, não quer dizer que as outras aulas não sejam importantes, pelo contrário, elas são a raiz, né? As raízes é que dá sustentação à planta. Uma planta sem raízes é uma planta doente, não vive por muito tempo. Então, se você quer ter suas finanças seguras, firmes, enraizadas, umas finanças boas, bem administradas, você precisa entender porque a sua situação é o que é neste momento. E para isso, você precisa ir lá atrás e assistir a primeira, a segunda e a terceira aula. A terceira aula está dividida em duas. Então, não deixe de assistir aquelas aulas, porque depois a prática, ela vira só mera prática, enquanto você não souber a raiz dos seus problemas. Então, volta lá e assiste as outras aulas, se você ainda não assistiu. Vamos para a nossa aula prática. Nossa aula prática, na última aula, nós falamos sobre princípios financeiros, né? Princípios de riquezas, princípios de finanças. E, dentre esses princípios, eu exemplifiquei na vida prática e na palavra do Senhor como é que esses princípios podem ser quebrados, né? E por isso os resultados não são bons. E hoje nós vamos começar trabalhando o princípio da economia. Eu também expliquei para vocês que o contrário de princípio são vícios, né? E a maioria das pessoas tem atitudes viciosas, né? E elas não partem a partir de princípios, não agem movidas por princípios ou virtudes. Por quê? Porque a cultura, a origem, onde nasceu e tudo mais, faz com que nós, né, aprendamos a ser pessoas não de princípios, mas pessoas viciosas, infelizmente, né? Mas nós estamos aqui nesse curso para mudar isso, certo? Vamos mudar a nossa mentalidade, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Isso diz já o apóstolo Paulo. Precisamos renovar nossa mente de tanta doutrina, teoria errada que foram colocadas aqui, tanta coisa que a gente contemplou, vimos e achávamos até que era correto. Uma dessas coisas são as finanças, né? A forma de administrar. Então, pessoal, nós vamos hoje falar sobre o vício do desperdício. E eu vou ensinar, na prática, vocês fazerem um raio-x para ver como é que está a situação de vocês. Na prática, para vocês verem se vocês estão tendo o desperdício e estão fugindo, né? Não estão tendo o princípio da economia. O princípio da economia é um princípio maravilhoso. Vou exemplificar ele aqui para vocês, como é que ele está na palavra do Senhor e também na nossa vida prática, tá bom? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês uma coisa que vocês precisam fazer, né? Talvez vocês vão ter que assistir esse vídeo e depois dar uma pausa nele, depois de assistir, e voltar reassistindo, fazendo as atividades, tá bom? Vamos lá. Nessa aula, eu pedi para vocês arrumarem um caderninho, ó. Eu tenho o meu aqui, tá bom? Um caderninho. Falei para vocês lá no grupo. Aliás, quem não estiver no nosso grupo no WhatsApp, clica aqui no primeiro comentário, se você estiver no YouTube. Clica aqui no primeiro comentário, né? Se esse vídeo ainda estiver no YouTube, porque ele vai para uma plataforma particular, mas clica aqui no comentário e você verá lá o nosso grupo no WhatsApp. Entra lá, tá bom? Pessoal, olha aqui, ó. Caderninho. Meu caderninho tá aqui, não sei se dá para vocês lerem, ó. Finanças pessoais. Tenho esse caderninho. Neste momento, vocês vão fazer algo aí com as finanças de vocês. Vocês vão escrever desse lado, né? Entradas. E nesse lado aqui, vocês vão escrever saídas. Entradas e saídas. Vocês vão ter esse caderninho para cada mês do ano, tá bom? Não precisa esperar janeiro do ano que vem, não. Vamos começar nesse mês mesmo. Então, um para cada mês do ano. Então, você vai abrir assim, ó.
Desse lado aqui você vai colocar entradas e desse lado aqui você vai colocar saídas, tá bom? Para você poder controlar melhor suas finanças. Isso aqui é para quem não mexe com planilha. Quem mexe com planilha, eu vou mostrar aqui também como é que a gente vai fazer, tá bom? Mas eu gosto do famoso caderninho porque você leva ele para onde você vai. Nas planilhas, nós também podemos, temos aplicativos maravilhosos que dá para fazer isso. Mas eu quero que esse curso alcance a todos, né? Seja de alcance de todos. Nem todo mundo gosta de mexer com tecnologia ou sabe, então vamos mexer com o caderninho, né? E eu acredito que o caderninho é algo melhor para fixar. Você vai anotar aqui entradas e saídas. As entradas, você vai colocar entradas fixas e entradas variáveis, né? Que não são rendas fixas. A entrada fixa é aquele salário que você recebe todo mês, você sabe que você pode contar com ele, você vai escrever. E embaixo as variáveis, tudo que você receber de extra, você vai anotar, né? Vamos supor, mês de janeiro. Entrada fixa, X valor, né? Salário e tal, X valor. Salário do João, salário da Ana, salário da Maria, né? Dentro da família ali. Aí a gente coloca e coloca na frente. Aí, renda variável, né? As rendas extras. O que é a renda extra? É, vou falar aqui o bico, né? O povo fala, o bico que eu fiz para fulana de tal. Vendi X coisa para fulano. Desfiz de tal coisa. Aí você coloca na frente o valorzinho. Naquele mês, você vai ter um valor X de que você recebeu. Aquilo que é fixo e aquilo que é variável. Mas isso eu vou fazer no próximo vídeo bem detalhado com vocês. E agora nós vamos também para as despesas. Despesas fixas e despesas variáveis. O que é uma despesa física? Fixa? Alimentação, conta de luz, conta de água, alguns casos aluguel, gasolina, e você vai anotando. E aí, o que aconteceu que eu tive que gastar variável esse mês, né? Que não foi algo interessante. Aí eu vou coloco lá também, X coisa, X coisa, X coisa. Isso aqui é algo para você manter. Eu vou trabalhar isso aqui de uma forma melhor com vocês depois. Mas hoje nós vamos para o nosso raio-x, né? O nosso raio-x vai ser ideal. Eu peço que vocês, para fazer esse raio-x, vocês vão precisar de uma folha. Pode ser aí no caderno de vocês. Eu não vou usar assim, porque vai ficar muito estreitinho, que eu vou fazer colunas nessa folha. Eu vou usar assim. Essa folha aqui, ó, eu vou fazer ela lá no Word. Vocês vão acompanhar comigo, mas vocês podem se valer de uma folha, uma régua, né? Ou qualquer coisa que der para vocês, uma caneta. E aí vocês vão fazer exatamente como eu vou fazer lá no Word, vou mostrar para vocês já já. Tá, mas vamos falar um pouquinho aqui do princípio de desperdício, pessoal. Pessoal, sério mesmo. Muitas pessoas, se não, sabe aquela torneira pingando que você nunca conserta, ela tá lá gotejando, 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 você não sabe porque a conta de água aumentou. Mas foi o pinguinho de água que estava saindo daquela torneira que fez com que a conta de água viesse muito mais cara e você não sabe por quê. Assim, é também os desperdícios na nossa vida financeira. E um dos grandes princípios de finanças, gente, está com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos ensina por parábolas, né? Nos conta histórias e também nos ensina de forma prática. E uma das formas práticas, Jesus, né? Ele servia de ensinar por parábolas, que são histórias, e por exemplos práticos. E escutem o que eu vou falar. A economia financeira é algo tão importante que ele ensinou de forma prática. E aqui nós vamos lá nos evangelhos e ele vai mostrar, você vai ver Jesus fazendo dois milagres, que é a multiplicação dos pães e dos peixes, um em 5.000 e outro em 7.000. Lembram? Pois é, teve esses dois milagres práticos, onde Jesus ensina-nos a economia, onde ele mostra que o desperdício não é aprovado por ele e nem pelo céu, nem pela palavra.
Quando aconteceu esses milagres, quando ele recolhe, quando ele fez o milagre da multiplicação, por exemplo, os dois pãezinhos ali, né? 5 peixinhos. Gente, foi algo tão incrível que deu muita comida, aquelas coisinhas pouquinhas. Deu para alimentar mais de 5.000 homens, né? Na outra situação, mais de 7.000, fora as crianças e mulheres. Multiplicou de sobremaneira que, quando terminou, ainda sobrou. Num dos casos, sobrou 12 cestos, né? E eu fiquei imaginando, 12 cestos, não tinha 12 discípulos, e ele deu a ordem para os discípulos, recolham e guardem nos cestos, né? Eu fiquei imaginando que cada discípulo levou para casa um cesto cheio das providências do Senhor. Ali, depois daquele milagre, ele poderia ter sobejado, né? Ele fala assim, ó, recolha o que sobejou, recolha o que sobrou, guarde o que sobrou. Ele não deixou desperdiçar e jogar fora. Por quê? Porque ele preza pelo princípio da economia. E é o princípio da economia que faz com que tenhamos uma vida mais organizada. É também no princípio da economia que nós não nos tornamos servos infiéis, mordomos infiéis, né? Porque aquele que é fiel no pouco, ele também será fiel no muito. E a fidelidade no pouco parte do princípio da economia, sabe? Não é poupança, é economia. E poupança nós vamos trabalhar depois, mas agora nós vamos falar de economia. Então, vamos trabalhar o princípio da economia. O que que é economizar? E eu espero que por meio dessa aula você consiga diagnosticar todos os desperdícios aí dentro da tua casa, dentro da tua empresa. E quando terminar, gente, vocês vão estar como a mulher lá da capa da nossa aula. Quanto eu tenho desperdiçado? Bom, vamos lá para a nossa aula prática. Peguem a folhinha de vocês aí, quem tiver um computador e querer fazer uma planilha ou no Excel ou no Word também pode, mas eu prefiro que vocês façam na folhinha, porque vocês vão fazer a partir de agora um diagnóstico correto e sério da sua situação e vocês vão ver que pelo princípio da economia, vocês quitarão muitas dívidas por recolher o que tem sobrado, o que tem desperdiçado, tá bom? Vamos lá. Nós vamos abrir aqui o Word, abrir o Word, estão vendo? Eu vou fazer aqui uma planilha. Vocês podem fazer a planilha de vocês aí no, no papel branco, tá? Eu vou fazer uma planilha, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Fazer 7 colunas. E as linhas, vocês podem escolher quantas forem. As linhas vai depender do tanto de dívida que vocês têm. Na primeira coluna, você vai escrever aí em cima o que, né? Na segunda coluna, você vai escrever para quem. Na terceira coluna, você vai escrever quanto. Na quarta, você vai escrever por quê. Na quinta coluna, você vai escrever assim, ó, realmente necessito, realmente necessito. E aí, nós vamos colocar aqui, ó, se sim, aqui vamos colocar, sim, deixa eu colocar uma interrogação aqui no realmente necessito, né? Pessoal, se sim, nós vamos colocar aqui, ó, se a resposta for sim, se realmente necessito, se a resposta for sim, se sim, consigo mais em conta e que me atende. Atender. Beleza.
Vamos trabalhar por meio dessas perguntas aqui. Esse aqui vai ser o nosso raio-x, tá, pessoal? Quero mostrar para vocês um exemplo. Vou exemplificar aqui para vocês. Vamos lá. O que? Na parte do que, você vai ter que fazer, pegar todas as suas contas, todas, gente, todas, todas, todas. Vamos começar aqui pelo aluguel, né? Vou falar de quem vive de aluguel. Se você não vive de aluguel, louvado seja Deus, e não precisa colocar, mas é só um exemplo. Vamos começar por aquelas dívidas mais necessárias, né? Vamos colocar o aluguel, não, vamos colocar. É, o aluguel mesmo. Você é para colocar, gente, todas as dívidas. Tudo que você paga, tudo que sai do seu bolso, todas as saídas você vai ter que colocar aqui. Aluguel, tá. Aluguel. Para quem? Aí você escreve aqui, imobiliária. Quanto? Eu vou jogar aqui por alto, tá, gente? Vou colocar aqui 1.500. Só um exemplo. Por que eu pago aluguel, gente? Eu preciso morar, né? Preciso de moradia. Preciso de moradia. Senão eu fico sem teto. Beleza. Eu realmente necessito? Sim, realmente necessito. Se sim, consigo mais em conta e que me atende? Aqui, dentro dessa questão, tem várias coisas que nós precisamos levar em consideração. Sim. Será que eu consigo um aluguel mais em conta? Consigo? Tá. Mas será que ao conseguir um aluguel mais em conta, eu vou manter a minha qualidade de vida? Se a resposta for sim, você vai continuar, né? Tá. Mas se a resposta não, olha, eu não consigo um aluguel de 1.500 conto num lugar melhor do que eu já tô e nem num lugar mais e nem um aluguel mais em conta num lugar melhor, né? Ou num lugar tão bom quanto esse. Então eu não consigo. Então vamos manter o aluguel, né? Vamos manter do jeito que está. Então eu realmente necessito sim. Consigo mais em conta? Não. Vamos colocar aqui que não. Mas se conseguir, você tem que fazer as outras análises. O bairro, né? Você compensa, tudo isso você vai colocar na ponta da caneta. Vou colocar aqui um exemplo meu. É o quê? Conta de telefone. Conta de telefone. Para quem? A minha conta de telefone é da Vivo, tá, gente? Quanto eu pago? Eu pago R$ 60 na Vivo. R$ 60, gente. Essa conta aqui na Vivo, eu tenho esse número já tem mais de 10 anos, tá? Só que é R$ 60. Eu preciso? Por que eu preciso desses 60? Porque eu preciso me comunicar com as pessoas, né? Preciso ligar para família, preciso ligar para algumas coisas, uso para trabalho. Então eu preciso, porque eu preciso para trabalho. Vou colocar aqui trabalho. Realmente necessito? Sim, preciso. Não posso ficar sem um telefone com uma conta nele, não, tá? Realmente necessito. Consigo mais em conta? E aí, esses dias eu estava no correio e eu vi que o correio me cobra R$ 30 numa conta de telefone, tão quanto o valor que eu estou pagando na Vivo como cliente especial. Lá eu consigo por R$ 30. Consigo mais em conta? Consigo. Sim. Se sim, né? Aqui deu um sim. Consigo mais em conta. Onde? Lá no correio. A R$ 30. Colocar aqui na frente para vocês verem, né? Se sim, consigo, né? Onde eu poderia economizar melhor? Economizar. Só para vocês terem uma noção. Aqui, tá. Vamos lá. No caso do aluguel, pessoal, no caso do aluguel,
Eu não consigo, um lugar mais em conta, um lugar realmente necessito e tal. Então, eu não posso mudar daqui, né? Então, eu vou pintar isso aqui, eu vou pintar de vermelho, né? Deixa eu mudar a cozinha aqui para vocês. Vou pintar de vermelho. Por quê? Vermelho, pintar aqui. Oh, oh, oh. Não, não. Ai, gente, peraí, deixa eu mudar isso aqui. Você. Vamos lá. Só um instantinho. Colocar aqui um branquinho sem cores. Isso. Pronto. Então, aqui, pessoal, ó, aqui nós vamos pintar de vermelhinho, por quê? Não, vamos pintar de verde, porque eu não consigo mudar, né? Tá ok, tá tudo muito bom. Esse aqui eu posso permanecer. Ajuda. Beleza. Então, e esse aqui, da conta da Vivo, né? Na conta da Vivo é algo que eu realmente necessito, mas eu consigo mais em conta. O que que eu vou fazer com ele? Passar um vermelhinho nele. Por quê? Porque eu vou me desfazer dessa conta da Vivo e vou trocar ela pela do Correio. E vou continuar aqui. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais que eu posso colocar aqui? Internet. Internet. Tá. Quanto eu pago de internet, né? Para quem? Aí vamos colocar aí o nome do seu distribuidor. Não sei o que é net, né? Vamos colocar lá, net não sei o que lá. Vamos dar um nome aí para o seu distribuidor de internet. Quanto você paga na internet? Vamos colocar aqui R$ 130. Eu realmente necessito da internet, né? Para que eu preciso? Ah, eu preciso da internet para trabalho, eu preciso da internet para isso, para aquilo, né? Realmente preciso? Só do celular não vai me atender? Não, preciso, porque eu estudo, porque eu trabalho, preciso, né? Vou colocar aqui trabalho, o motivo. O de vocês aí vocês põem. Realmente necessito? Sim. Consigo mais barato? Aí vocês vão pensar aí, tirar um momento para poder fazer essas pesquisas, tá, pessoal? Porque isso aqui no final do ano tem uma grande diferença. Talvez no mês só você não sente, mas no final do ano você vai sentir muito. Tá, consigo. A outra internet lá da WNet, por exemplo, tem a NET, tem a WNet. Eles oferecem o mesmo serviço, é, eles conseguem o mesmo serviço, porém um valor bem mais em conta. Olha, R$ 20 mais em conta, lá neles é 110. Então eu consigo sim um outro a R$ 110 lá na WNet, ó. WNet, vou colocar aqui da internet, R$ 110. Beleza, R$ 110. Então esse aqui eu também posso mudar, não posso? Posso. Ok. Vamos para outro. Outra forma, isso aqui é reduzir custos, ó, estamos reduzindo custos. Outra forma que eu poderei economizar é a filha, a minha filha resolveu assinar Netflix, né? Netflix, tá, Netflix. E eu estou endividadíssima. Para quem? Eu vou colocar o nome da filha aí, Maria. A Maria. Maria fez uma assinatura da Netflix para assistir o quê? Um monte de trem. Mas a quanto? Eu nem sei, tá, gente? Só tô jogando por alto. R$ 80 a assinatura da Netflix. Ah, mas por quê?
Passatempo. Ela gosta disso como um passatempo. Realmente necessito? E aí, pessoal? Pessoa realmente necessita de Netflix na vida? Não, não. Vai estudar, vai, tira esse tempo aí e vai fazer outra coisa. Se eu consigo esse valor, eu não vou nem responder isso aqui. Por quê? Porque eu não preciso. Não preciso. Não preciso disso aqui. Então, onde poderei economizar? Cancelando a assinatura. Natura. Será uma economia de R$ 80 aí, tá bom? Então, vamos deixar vermelhinho também. Vamos dar o exemplo agora que você precisa de uma doméstica, né? O quê? Doméstica, tá? Para quem, né? Eu vou pagar esse valor. Essa doméstica, eu pago ela para quem, gente? Vamos lá, que tá travando aqui. Para quem? Tá. Eu vou pagar esse valor, vou colocar aqui o nome da doméstica. Para Anne. O nome dela é Anne. Tá. Quanto eu pago para Anne de faxina? Vamos supor que a Anne vem 2 vezes na semana. Então, 150 mais 150, R$ 300 por semana. R$ 300 por semana no mês. Isso dá quanto, gente? 300 mais 300, 600, R$ 1.200. Então, deu R$ 1.200. Que eu posso fazer aqui no caso da Anne? Por quê? Porque eu pago a Anne para fazer faxina aqui em casa 2 vezes na semana. Gente, por quê? Aí a gente vai parar para ver. Olha, eu trabalho, eu não tenho tempo, eu vivo cansada. Então, eu quero colocar a Anne uma vez por semana. Será que isso realmente seria o ideal para mim? Será que isso, ao invés de me ajudar, iria me atrapalhar? Porque às vezes eu posso pensar que tirando um dia da faxina da Anne vai me ajudar a economizar. Mas aqui é onde ocorre um engano. Às vezes eu terei mais qualidade para produzir mais se eu manter a Anne as 2 vezes na semana. Por quê? Porque eu trabalho fora o dia todo, eu tenho filhos, eu cuido, eu faço um monte de coisa. Então, eu preciso desse auxílio. Mas se na vontade de economizar eu reduzo a Anne, eu tenho que entender que eu sofrerei na outra parte. Aquilo que eu não vou poder economizar em dinheiro, eu vou gastar em tempo. Então, que eu vou ter que fazer uma análise também. Será que vai compensar para mim economizar 150 por semana, que é dos dias que ela vem, mas ao mesmo tempo eu vou me sobrecarregar? Ou realmente eu tenho esse tempo para fazer isso sem ficar sobrecarregada? Mas aqui nesse caso, diremos que eu vou me sobrecarregar. Então, por quê? Eu preciso, gente, de uma casa limpa, minimamente organizada, né, para ter harmonia no meu lar, que entra o princípio da organização, mas infelizmente sou mulher, tenho que trabalhar fora, que é um exemplo, tá? Então, eu preciso sim. E trabalhando fora, eu consigo pagar a Anne e ainda me sobra mais. Então, realmente necessito? Sim. Consigo mais em conta e que vai me atender? Vamos lá. A Anne é 150, mas a Anne é uma pessoa careira. Pelo que eu preciso na minha casa, 150 é muito. Talvez a Sabrina faça por 120. Será que eu consigo? E aqui nós também precisamos levar em consideração o princípio da justiça, tá? Porque se dentro da sua cidade a faxina ela está entre 100 e 150 e o seu serviço vale 120, mas você está pagando 150, pague os 120, mas não queira pagar menos do que realmente o profissional precisa, tá?
sua casa tá um lixo, tá uma bagunça, tá toda desorganizada e você quer pagar só R$ 100 para a faxineira fazer o trabalho todinho. Aí você está sendo injusta. Então, não faça isso. Você vai medir o seu serviço, né, o serviço que precisa ser prestado e se o valor está dentro do valor de mercado justo para aquela pessoa. Se sim, você vai colocar aqui, consigo sim, de forma justa, um valor mais em conta. Sim. Então, se sim, você vai colocar aqui, com quem eu consegui? Com a Sabrina. Sabrina me faz por 120 a diária. E não 150 a diária. Eu vou colocar aqui 150 a diária. 150 diária, né? Então, se sim, nós vamos marcar de vermelho também. Tudo isso aqui, ó, é economia, tá? Então, pessoal, vai ser dessa forminha aqui, ó, que vocês vai começar a ver coisa por coisa que você faz. Então, vamos colocar aqui quanto é que de gasto deu. Vamos ver, ó, 60, o 1.500 mais 60 mais 130. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo uma calculadora para vocês verem. Calculadora. Vou colocar aqui. 1.500 do aluguel mais 60. Estou somando aqui, eu não sei se está aparecendo aí para vocês, mas eu estou somando, né? Não sei se compartilhei a tela da calculadora também. Mais os 130, 1.560. 1.560 mais. Vamos lá. Peço paciência. Mais 130, mais os 80, mais 150 da diária. Agora, esse 150 da diária, ela paga 2 vezes na semana, lembra? Aí nós vamos multiplicar isso. 150. 150 vezes 2, né? Vamos colocar aqui 1.920 mais. Eita, só um instante, tá, gente? Vamos colocar, ó, 1.500 mais 60 mais 130 mais 80 mais de 1.770, né? 1.770, 1.850 mais os 80. Agora, nós vamos colocar as diárias, que deu 1.200, as duas diárias na semana. 1.000 mais 1.200. Olha o tanto que deu 3.500. Mas e se eu pudesse economizar aqui? Se eu pudesse economizar, vamos colocar aqui o valor que deu, 3.500 total, 3.500. Vou colocar aqui para vocês verem. Total, 3.500. E quanto eu posso economizar aqui? Beleza, vamos colocar aqui, ao invés de pagar 30, eu vou pagar, ao invés de pagar 60, eu vou pagar 30. Vamos somar tudo de novo com o que eu poderia economizar. Vamos lá, agora com o que eu poderia economizar? Eu poderia economizar de R$ 60, ó, R$ 60. Eu vou no correio, eu ganho 30. Por R$ 30 eu consigo meu plano. Então, 60 menos 30 é 30, né? 60 menos 30 é 30. Então, aqui eu já tenho R$ 30 de economia. R$ 30 de economia. Mas, vamos ver o que que eu posso economizar mais. A internet era R$ 130, mas eu consigo ela por 110. Vai me atender do mesmo jeito. 130 menos 110, R$ 20. Mais R$ 20 de economia. 30 mais 20 já R$ 50 de economia. É a Maria, que estava na Netflix, por R$ 80. Fechei os R$ 80,
né? Vou economizar esses 80, porque afinal de contas não tem necessidade da Netflix. Tem um monte de gente aí pagando um monte de aplicativo e nem usa, porque nem tempo tem, sabe? Apesar também de que não é o ideal. Então, começa a cancelar essas assinaturas que você não faz uso. Para quê? Para você quitar seu cartão de crédito, quitar essas dívidas, sair da dívida. Mas para quitar uma dívida, primeiro a gente precisa fechar a torneira que está ali pingando, sabe? É o que está te impedindo de sobrar para poder quitar aquilo que você deve. Então, o primeiro passo é tirar todo o desperdício. Então, agora nós vamos tiramos já mais os 80, já tem 130 aqui de economia. Agora, a diária. Vamos colocar que nós conseguimos uma diária menor com a Sabrina, por 120. Era 150, lembra? Uma diária. Ela fazia 2 vezes na semana, dava 300. Agora, a Sabrina cobra 2 vezes na semana por 120. Então, vamos ver aqui. 150 menos 120, R$ 30. Numa semana já deu R$ 60 de economia. Agora você multiplica 60 vezes 4. 60 mais 60, 120, né? R$ 240 de economia. Então, nós vamos pegar aqui e colocar mais R$ 240 de economia. Beleza. Só aqui, pessoal, de economia, nós já podemos economizar R$ 370. R$ 370 de economia. R$ 370 que eu poderia estar economizando só nesses desperdício aqui, ó. São R$ 370 desperdiçados todo mês. Agora você pega esse 370 desperdiçado todo mês e multiplica ele por 12, que é o ano. Você no ano, gente, no ano, ó. Isso aqui é mensal, tá? Esse 370 mês. Agora, por ano, sabe quanto você vai estar economizando se você fazer esse raio-x aqui e fazer e fechar essa torneira para parar de pingar esses reais pingados, que para muitos não é nada? Só nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, no ano serão R$ 4.440 de economia. 4.440 de economia no ano. R$ 4.440 para você no ano. Pagaria alguma dívida sua? Pagaria alguma dívida? Isso aqui no ano te ajudaria a pagar alguma dívida? Esses R$ 4.440? Então, pessoal, esse aqui é um raio-x que nós precisamos fazer, sempre com perguntas inteligentes. Então, a primeira pergunta é essa daí. Eu vou deixar essa planilhazinha aqui na descrição do vídeo, né? Ou então no primeiro comentário, para que você possa pegar a sua folha e fazer, tá bom? Mas, gente, não tenha preguiça de fazer isso aqui, ó. Tira um dia, uma semana, porque o resultado, talvez você não leve em consideração R$ 20 a mais ali, R$ 10 a mais acolá. Você não leva em consideração a isso. Só que quando você faz um raio-x, né, para ver se você realmente precisa, onde você poderia economizar, onde você está dando dinheiro para os outros, sabe? Você poderia economizar, que no final do ano você está economizando quase R$ 5.000 de dinheiro que tem gotejado para todos os cantos aí. Então, pega todas as suas finanças, todos os seus suas despesas fixas e variáveis e faz isso e faz essa mudança. Por mais que você leve aí uma semana, um mês para poder fazer essa mudança, mudança de operadora, mudança de internet, fechamento de aplicativos que você não usa, até mesmo, pessoal, carro. Às vezes tem gente que tem carro e moto em casa e tem o carro como luxo. Não é aquele carro que você necessita para trabalhar, para levar alguém e tal. Não é. É um carro só para poder ir visitar o parente no domingo, onde é só você e a esposa. Não tem necessidade. Ou talvez um carro mais em conta. Tudo isso te ajuda a economizar. Para quando você comprar algo, um carro bom ou então algo melhor, seja realmente porque você consegue, não para impressionar os outros, seja realmente porque está dentro dos seus limites e não porque você está querendo
alcançar além do que é a sua possibilidade neste momento. A maioria das pessoas estão endividadas porque não economizam e vivem além de suas possibilidades. Elas não vivem dentro de seus limites. Se no meu momento o meu limite financeiro é esse, eu preciso viver dentro desse limite financeiro. Porque o meu limite ele vai aumentar à medida que eu economizo. Então, daqui a pouco eu posso andar num carro melhor, daqui a pouco eu posso fazer algo melhor. Mas, neste momento, eu preciso cortar o desperdício. Então, fica essa dica. Aqui ficou o raio-x financeiro. Vou deixar aí para vocês, né? Vou deixar para vocês essa liçãozinha e a gente continua, vou continuar mostrando para vocês o porquê isso é tão necessário. Vou deixar aqui abaixo o aplicativo, tá bom? Para vocês verem. Então, pessoal, essas foram as nossas atividades hoje, né? Nós iremos dar continuidade ao caderninho, mas na próxima aula, para não ficar muito cansativo. Apesar de contas que esse exercício ele é essencial, tá, pessoal? Não deixem de fazer esse exercício, porque quem quer ter as finanças organizadas e não está disposto a fazer esse tipo de trabalho, jamais, escuta o que eu vou falar, jamais sairá da condição que está. Se você não estiver satisfeito com a sua condição, a desorganização financeira, as dívidas, a economia, sabe, dinheiro jorrando em tuas mãos. E uma coisa, já que você, se você está desanimado, vou te dizer uma coisa, Deus, ele pede contas. Ele pede contas de cada real, de cada centavo desperdiçado. Então, se a sua, já que você não, se você não consegue ter motivação para fazer, pense nisso. A palavra de Deus, ela também diz o seguinte: que o preguiçoso, né? E às vezes a gente tem uma preguiça de se organizar as finanças. Por quê? Porque não é algo prazeroso de se fazer, nem todo mundo gosta. Acha cansativo, chato, e muitos até, na sua ignorância, julgam desnecessário. Mas aquele que não fizer e não cumprir todos os princípios, não basta eu saber os princípios de finanças. Se eu não cumprir, se eu não praticá-los, eu não irei ter resultados, porque eu não vou estar vivendo de princípios, vou estar vivendo de vícios, entende? Então, esse princípio da economia, né, vai fazer com que você jogue fora todo o vício do desperdício e passa a colocar a tua energia na economia. Quando você coloca a tua energia na economia para identificar, né, quais são, onde é que está vazando o seu dinheiro, para onde ele está indo de forma má administrada, você vai começar a ter tanto retorno que você não tem noção. É muito retorno. E essa economia vai fazer com que sobre lá para quando nós formos para as dívidas, para a poupança, para o investir, sabe? Vai ser muito necessário que neste momento vocês parem e façam esse raio-x do desperdício. Você diagnosticando onde é que vai estar, onde é que está desperdiçando, você vai poder corrigir aquela falha, aquela doença. O raio-x, ele serve para a gente diagnosticar algo, se está bom ou não. Está com esse problema? Agora nós vamos colocar o remédio. E ali você vai começar a fazer todo o exercício que eu passei. Vou deixar a planilha aqui embaixo, o modelo, para você ir lá, anotar, ou então faz no seu computador também. É a atividade mais básica que temos, mas ela requer muita atenção, raciocínio, oração, para saber o que que você vai tirar e o que que você vai deixar, tá? E vocês vão fazer isso e não tenham preguiça de fazer, gente. Não tenha preguiça, não deixa para depois. A negligência, a ignorância, a preguiça. A palavra de Deus diz assim, ó, que o preguiçoso vestirá de panos de trapo. O preguiçoso, ele acaba passando necessidade, isso está em Provérbios. Por quê? Porque ele tem preguiça do mínimo, que é organizar as próprias finanças. Se seu casamento precisa de saúde, sua própria saúde física precisa de coisas, sua saúde financeira não é diferente. Precisa usar todos os meios e métodos disponibilizados
na palavra, disponibilizados no meio técnico para a gente manter uma saúde financeira. E essa saúde financeira vai refletir também na saúde emocional, saúde física, inclusive espiritual. As finanças, elas, né, as dívidas são consideradas uma lepra. E um dos passos para curar qualquer dívida é colocar a atadura, colocar o curativo onde mais sangra, sabe? E onde mais sangra na maioria das pessoas é o desperdício. Então, precisamos diagnosticar onde é que está tendo esse jorrar, esse desperdício aí na sua vida financeira. Não deixe de fazer esse exercício, não deixe de fazer. Porque até mesmo porque se você deixar, você não vai ter retorno. E essa aula e esses métodos, essas metodologias, eu desafio quem fizer que não vai mudar a sua vida. Aquele que fizer e não mudar a vida financeira, ó, rasgo meus certificados, sabe? Rasgo a palavra, porque muda, muda. Só que a mudança não consiste somente no conhecimento, mas na prática. A palavra de Deus já diz: fé sem obras é morta. Não adianta eu apenas acreditar se eu não pratico. Minha fé é morta. Assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se eu acredito que isso aqui pode mudar, que esse é o meio correto, eu preciso praticar para ter resultados, sabe? A verdadeira vida, ela vem depois do resultado, é o resultado das práticas diárias. Então, você vai ter que praticar. E esse exercício, ele é um exercício básico do básico. Faça esse exercício. Eu estou usando ferramentas que estão ao acesso de qualquer um. Um caderninho, uma folha, um lápis, uma caneta, né? Para aqueles que não mexem no computador, aqueles que mexem podem fazer no computador, mas eu estou buscando tornar esse curso acessível a todos, tá bom? Fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula. Aqueles que estão no grupo, vou tirar um momento para abrir o grupo para a gente conversar um pouquinho sobre essa aula, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.